12. Agora sim. Tá bom, amiga. Eu vi sua mensagem aqui. Gente, bem-vindas a mais um estudo Bereanas. Hoje a gente vai fazer uma oração para iniciar. Orar pelas meninas que não estiveram então com a gente. Nosso estudo vai ser do capítulo 12 ao capítulo 15. Se vocês não estudaram, lembrem de ler depois, tá bom? Às vezes voltar, fazer alguma anotação, mesmo que você tenha lido recentemente, né, com o ano bíblico, às vezes você vai ter algum insight nessa aula. Então, é isso. Eu tô esperando, se vocês quiserem fazer algum comentário, qualquer coisa assim, só falar, vocês sabem, né? Dá para levantar a mãozinha aí. Vamos fazer uma oração? Querido Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não prometeu que nos tiraria das aflições. O Senhor prometeu que apesar de que elas existam, apesar de nós estarmos nesse mundo de dificuldade, o Senhor estaria sempre conosco. Essa é a sua promessa, Pai, a sua promessa de uma paz que excede o entendimento. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que seja com cada uma das meninas aqui. Marcinha falou em especial pela saúde da família dela. Foram muitos dias que as crianças não estavam bem, eles não estavam bem, Pai. Que o Senhor possa estender a tua mão, ajudá-los, conduzi-los, Pai, para que eles possam ter uma vida de abundante saúde, Senhor. Te peço também pela vida da Ana, Senhor. Estenda a tua mão, especialmente porque amanhã ela vai falar de um tema tão especial e delicado que é a paternidade, Senhor. Algo tão importante para a gente entender e se relacionar com o Senhor. Que o Senhor possa usar, possa preparar os corações, possa iniciar a cura, Pai, das meninas que estão aqui, para que então elas possam também ser levadas a curar outros corações com a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoe as outras meninas que estão no seminário. Que o Senhor esteja com cada uma delas. Que elas possam, Pai, ouvir a tua voz, possam ter uma experiência, Pai, especial contigo. A Ana, a mãe da Ana também está lá. Pai, esteja com elas. No nome de Jesus. As outras também que não puderam estar. A Sarinha, a Fabi, a Nick, a Elis. Pai, em nome de Jesus, te pedimos por cada uma das meninas aqui. Tu sabes de todas as coisas, ó Pai. Seja com a Lari também. Em nome de Jesus, seja conosco no estudo. Amém. Bom, Amém. gente, bora lá então. Eu fiz uma coisa interessante. Como agora a gente tá quase. Olha, a gente tá quase terminando o Gênesis. Em um mês a gente fecha. E aí a gente pode começar outro, claro. Até fiquei pensando aqui, tô esperando a Ana falar. Qual? Isaías. A Isaías leva até o fim do ano, né? Pra terminar. Tem que ser temporada um, temporada 2, 3, 4, pra conseguir falar tudo. Mas eu achei legal porque. Igual Igual série, né? série, E olha lá, né? Se não emenda mais o ano que vem, que é cumprido. Gente, eu separei então por o que acontece de tema principal. Porque, claro, dá pra gente comentar várias coisas, mas eu acho interessante a gente não agora ir por versículo, como a gente normalmente via, né, nos estudos das profecias. Tá bom. Não como a gente via nos estudos da profecia, mas aqui destacando, né, os textos principais. Vocês sabem, se vocês quiserem comentar alguma coisa, só levantar a mãozinha, tá? O primeiro capítulo, então, a gente vai ver sobre o capítulo 12. Né? E aí, claro, eu preparei aqui um slide para vocês. Eu vou abrir. Vou abrir porque daí fica mais fácil de visualizar e a gente poder continuar a aula de hoje. De ações. Agora tá dando para ver, né? Aí. Tá sim.
Então, gente, olha só, Gênesis do capítulo 12 ao 15. O capítulo 12, ele vai falar do quê? Do chamado de Abraão e a promessa que foi feita. Então, ele foi ali, saiu de Ur dos Caldeus, ele ficou com a família dele numa terra, e agora o Senhor falou assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E aí começa todo o movimento para ir para Canaã e aquela grande nação então se desenvolver. E é interessante porque aqui a gente vai ter alguns acontecimentos. A gente vai ter Deus chamando Abrão para sair de Harã e ir para a terra de Canaã. A gente vai ver Deus prometendo a Abrão, lembrando, né, que aqui ainda o nome dele é Abrão. A gente vai ver ele Então, Deus prometendo para ele que faria uma grande nação, e depois a gente vai ver que acontece uma fome na terra, e Abraão ele vai até o Egito. E aí tem toda aquela questão que ele vai fingir que a Sarai, né, é a irmã dele, enfim, a gente vai comentar sobre isso também, tá? Então, primeiro ponto, o chamado de Abraão. E aí, a gente tem esse lindo verso da Bíblia, né? Eu acho que é um dos versos mais lindos do Antigo Testamento, das promessas mais lindas. Marcinha, você quer ler pra gente? Tá dando para me ouvir? Uhum. Telefone? Tá. Só por site do teu país. Não. Desculpa, Se ficar difícil para você ler, você pode me falar, não tem problema que eu leio também. Site do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. E eu te abençoarei e farei teu nome grande. E serás uma terra. Eu abençoarei e te abençoarei. E amaldiçoarei. E amaldiçoarei. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém. Olha que bonito, então. Ele fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e agora você vai para uma terra para onde eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação. E aí ele termina o verso falando assim: olha, você vai ser uma bênção, né? Eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Depende da versão, nessa versão que a gente leu, foi em ti as famílias da terra serão abençoadas. Por quê? E nele as nações da terra seriam abençoadas, porque a partir dele, da linhagem dele, veria o Messias. E o Messias é o grande cumprimento, então, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas da linhagem de Abraão. Então, esse verso ele é muito profundo, é que é uma promessa messiânica, né? Até de certa forma, uma profecia messiânica, falando: olha, Abraão, eu farei isso com você, e lá na frente, né, com o que eu vou trabalhar, com o que eu vou fazer com a sua linhagem, a gente vai ter o quê? Uma grande nação que vai sair e vai vir o Messias, o Cristo. E aí, gente, eu achei interessante a gente comentar uma questão aqui, porque muito se fala de Abraão, da prova que ele teve com o filho, e de certa forma essa foi uma das maiores provas. A gente vai falar mais pra frente sobre isso, né, do sacrifício que ele foi para oferecer o filho e tudo mais. Só que aqui não deixou de ser uma prova também. Quando o Senhor fala assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, peraí, primeiro, ele estava cercado de amigos, ele estava cercado da família dele, ele conhecia o lugar onde ele vivia. E agora o Senhor fala assim: vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, ele ainda não sabia para onde era. Ele não sabia para onde ele estava indo. E ele teve que deixar todos os amigos,
toda a família dele para trás e tomar a decisão de obedecer ao Senhor, mesmo sem saber para onde ele vai. E eu até acho bem interessante, essa é uma coisa que me traz muita reflexão, porque na nossa vida, nem todos vão passar por essa experiência, mas alguns sim. Às vezes o Senhor, ele tira você sim da sua terra, da sua parentela. Às vezes ele não te leva tão longe, às vezes sim, né? A Ana é um exemplo disso também, de estar longe da terra dela, longe da parentela dela. Então, como a gente tem essa vida de imigrante, esse chamado de Abraão para sair da terra dele, da parentela, sempre foi algo que eu refleti muito, sabe? Porque não é fácil, é uma prova. Muitas vezes você se sente sozinho, mesmo sim, você tá casado e tal, mas você sente falta da sua terra. E você vê que o Senhor, ele faz isso com um propósito. Ele faz com um propósito de trabalhar em Abraão, trabalhar na família dele, para que ele tivesse uma total dependência do Senhor, para ele confiar, para que ele pudesse confiar completamente no Senhor. E eu fico pensando, né? Imagine, ali onde que ele ficava com a família dele, quais eram as influências? Será que realmente Abraão ele ia conseguir se desenvolver na sua fé, no seu relacionamento com Deus, o que ele desenvolveu, se ele ainda tivesse permanecido ali, sabe, cercado de amigos, cercado de todo mundo que amava ele, que ele amava, né? Então isso é muito interessante, porque às vezes Deus ele tira você de um lugar onde que você é confortável, é seguro, e ele te leva para um lugar que você ainda não sabe onde você vai chegar. E você tem que aprender a confiar nele. Confiar, e nesse mesmo processo, ele te leva para você se achegar a ele. Então, se em algum momento vocês olharem, falar assim, Senhor, como o Senhor me trouxe para esse lugar aqui onde eu me sinto sozinha, lembra da história de Abraão também. Se o Senhor ele te trouxe para esse lugar, de repente o Senhor está querendo falar com você, ele está te chamando para ter uma relação mais próxima com ele. Te separar, talvez, de algumas influências que nesse outro lugar que você está sentindo falta não seriam tão boas para a sua fé, ou para te transformar na pessoa que ele quer te transformar. Então, eu acho esse um ponto muito interessante, eu quis compartilhar com vocês, sabe? Do chamado de Abraão. E aí, olha só o que a palavra de Deus nos diz: que pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu. Aí ele fala, imagina, eu vou, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Para onde, Senhor? Eu te mostrarei. E Abraão, ele simplesmente obedece. E eu acho incrível, porque Abraão, ele é chamado o pai da fé, né? E a palavra de Deus fala assim que, obviamente, a gente não é salvo por obras, mas que uma fé, ela possui obras, né? Como resultado, como uma expressão, obras como fruto. E você vê que isso, o pai da fé, ele vai prestando obediência. Ele não era perfeito. A gente vai ver várias situações ali, claramente, que Abraão não era perfeito. Mas apesar das limitações dele, apesar das falhas dele, ele cai, ele levanta e ele segue em obediência ao Senhor. Então aqui, bom, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como que em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Esqueci de arrumar ali o slide. Mas, gente, esse verso de Hebreus, anotem para vocês lerem todo ele depois. É um dos meus textos preferidos. Vocês sabem que eu gosto muito do livro de Hebreus, né? Mas especialmente esse capítulo 11, eu acho ele muito profundo. Depois ele vai falar mais pra frente que ele vai em busca agora da terra na qual o arquiteto é o Senhor, sabe? Que foi fundada pelo Senhor. Ou seja, ele entendeu que ele era peregrino nessa terra. Por mais que tinha Canaã, que era a terra da promessa, ele era peregrino
peregrino e ele estava agora em busca da pátria celestial. Olhem lá, eu acho esse texto fantástico. E em especial teve uma fase da minha vida que o Senhor usou para falar muito comigo, então eu gosto muito mesmo. Bom, dado isso, a gente tem. Ah, antes de falar da separação de Ló, lembrei da gente comentar uma questão. Justamente da questão de quando ele desce para o Egito, né? Então, olha só, como que na Bíblia tem muitos paralelos. A gente tem que ter muito cuidado, ter muito discernimento mesmo, com muita oração, para às vezes não fazer um paralelo errado, que pode acontecer. Quando a gente entende e começa a aplicar esses paralelos, você consegue expandir o teu entendimento da Bíblia através disso. Então, por exemplo, olha só que interessante. Abraão, ele tá indo aonde? Rumo a Canaã. Só que o que acontece? A fome na terra. A fome na terra, e para onde eles têm que ir? Para o Egito, certo? Ele tem que ir para o Egito. E aí, quando ele chega lá no Egito, o que acontece? Vai falar com o rei. Peraí, deixa eu ler o comentário. A Marcinha disse assim: a Ana, Fortes capítulo 11, eu amo, tão incrível mesmo, né? Marcinha, em relação com a nossa vida, você foi chamada para poder sair na Inglaterra? Ou você foi porque teve oportunidade? Porque pessoas muito sobressaíram onde Deus realmente deseja. Marcinha, essa é uma grande questão, viu? Eu vou falar para você que ano passado, inclusive, a gente tirou. Eu brinco que quase que foi um ano sabático no qual o Senhor sustentou eu e meu esposo. Porque eu não entendia, não via propósito. Eu não via muito propósito de estar aqui na Inglaterra, né? Uma outra hora eu vou te falar a questão espiritual, como você sente falta da sua terra, sabe? E só que quando eu cheguei eu fiz meu documento italiano, quando eu cheguei na Itália e eu tava para pousar, o Senhor tava falando muito comigo, Hebreus 11, Hebreus 11, Hebreus 11. E vai falar esse texto, depois você lê, você vai entender o que eu tô dizendo. Mas, na verdade, não foi só na hora de pousar, foi desde que eu tava saindo do Brasil, o Senhor falando comigo, Hebreus 11, Hebreus 11, Hebreus 11, falando, né, que ele saiu sem saber para onde ele ia, que ele habitava em cabanas, mas que ele agora estava indo em busca da pátria celestial. Então, eu sempre me sentia assim um pouco perdida, pensando, será que o meu chamado é de fato estar aqui? Ou qual é? Aonde o Senhor quer me levar ainda? Então, assim, no meu caso, eu casei com meu esposo que ele já morava aqui na Inglaterra, né? Então, o Lucas, ele veio muito cedo para cá, ele tinha 15 anos, hoje ele tem 31. Então, a gente casou, não tinha muita opção. Eu tive que vir para cá, né, me casar. Ano passado, a gente pensou em ir para o Brasil. E a gente foi para o Brasil, a gente ficou encantado. Nossa, se a gente ficar aqui e tal. Depois a gente teve uma fase, assim, eu tava orando há muito tempo, eu pensava que a gente devia tentar na Itália, e a gente fez essa tentativa, mas esse processo ainda com muita oração, acabou que a gente voltou para a Inglaterra. Então eu entendo que no momento o Senhor tem um propósito com a gente aqui, né? Então até no aspecto missionário, com oportunidades não só pelos contatos e as pessoas que a gente conhece aqui, a gente está sempre pregando, sempre compartilhando o evangelho, mas também proporciona oportunidades para a gente ir para outros lugares fazer missão. Então, o Lucas, ele tem uma questão nesse sentido, sabe? Pode falar, Marcinha. Nossa, legal a história. Eu tô Assim, porque eu resumindo muito, tá? penso muito sobre isso daí, né? As pessoas falam, né, do meu chamado de evangelista, né? Já fiz as missões pela Jocum e eu fui para Colômbia, né, fazer o prático. E aí eu conheci uma Uhum. amiga desse grupo, só que ela foi para o Maranhão e foi para outro lugar, para Goiás. E ela hoje mora na Inglaterra, desde 2016, quando ela casou.
E às vezes a gente fica falando sobre isso, né? Que a gente tinha um amigo que queria muito casar com uma pessoa de fora. Ah, E ele casou, ele mora no Canadá hoje, né? O Edson, o nome dele. E a gente fala sobre isso, porque assim, tem pessoas que. Teve um menino aqui da nossa igreja que ele foi para a Alemanha, ele ficou lá um ano e ele voltou, né? uhum, Ele falou que foi um tempo muito difícil, a tia dele mora na Alemanha já há muitos anos. E aí eu falei para ele assim, eu sei que a gente pode ir para onde a gente quiser, mas eu prefiro estar onde Deus quer, assim, né? amém. Onde Deus tem um propósito pra gente, Sim. né? Porque tem gente que tem dinheiro, pode ir. Assim, pela Só vai. Inglaterra, quando eu Uhum, ganhei uma blusa lá na Colômbia, na despedida, uhum, uma colega me deu uma blusa. Eu, assim, tipo, foi alguma coisa profética, só que assim, eu nunca tinha pensado na Europa e nada. uhum. Eu queria conhecer outro país, que era a Austrália. Ah, eu E também aí quero conhecer. Aí eu fiquei pensando, né, sobre a Inglaterra. Aí teve uma vez que eu tive um sonho, né, Uhum, de estar lá na Inglaterra e tudo. E aí essa amiga mora lá. E eu falei para ela que eu já tenho um material, né, evangelístico, que ela até outro dia viu, estava tendo evangelismo aí da UCB, e eles estavam distribuindo essa revista, que é traduzida pela UCB sim. do Brasil, porque quando eu fui para essa editora, essa minha patroa falou que ela estava no aeroporto, na Inglaterra, né, e Uhum. ela falou que estava orando e Deus falou para ela assim, Silvia, você tem que voltar para o Brasil, para o Rio de Janeiro, né? Aí deu um texto para ela lá em Isaías, acho que não é nem, acho que é Isaías 30, né? Que você não vai nem para a direita nem para a esquerda, não sei se é o 6:30, mas você vai seguir em frente, para ela não olhar, né? E aí ela falou que quando ela olhou para o lado estava lá, esse portão, né, de embarque, estava escrito Rio de Janeiro. E ela veio, eu nunca me esqueço, né, que ela ficou aí um ano e Deus mandou ela voltar e fazer esse trabalho aqui no Brasil com esse devocional, assim, achei bem legal, né? Especial. Porque eu creio Eu que Deus acho direciona, né? A gente, direciona, né? Mas igual com você falou aí, certeza. você casou e foi. O marido dessa minha amiga também eles são baianos, né? Mas ele já morava Uhum. aí e ele encontrou Jesus aí, né? Eu acho que ele entregou a vida para Jesus aí e ele também Sim. tem um trabalho bem legal Sim, de e evangelismo. precisa. Eu até eu me sinto assim, quando o Senhor falou comigo no capítulo 11, ele fala assim, Abraão ele sai da terra dele, ele sai da parentela dele, vai para um lugar onde ele nem sabe para aonde ele vai chegar, mas ele está buscando a pátria celestial. Então, até isso acontece quando você mora em diferentes lugares. Você já, mesmo quando eu voltei para o Brasil, eu já parecia que não era totalmente o meu lugar, ainda é minha terra, mas ainda não é totalmente a minha terra, sabe? Não, não tem problema, Marcinha. A aula vai ficar gravada e só tá nós três aqui, mas depois a Ana pode voltar e assistir o restinho da aula do assunto mesmo, então tudo bem, a gente pode conversar. É, que eu ia falar? Não, Não, eu ia falar que assim, que é engraçado como as coisas são, né? Porque o meu esposo, ele não queria muito ficar aqui na Inglaterra. Porque o clima é ruinzinho. No verão é perfeito, é uma delícia. Mas a maior parte do tempo é muito nublado, e ele gosta muito de sol. O pessoal reclama muito do clima aqui, sabe? E ele não queria ficar aqui de jeito nenhum. E então a gente precisou. Então, às vezes, você para pensar assim, nossa, mas que perca de tempo, você em um ano para o Brasil. Muita gente que tá aqui pensa nisso, né? Porque, enfim, por motivos óbvios, né? Você vai estar trabalhando aqui ao invés de ir para o Brasil. Só que pra gente foi necessário o Senhor levar a gente a fazer essa volta, sabe? Para ele falar, olha, ele levou a gente a observar várias situações, várias. E a gente poder. A gente fez missão também, a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente foi pro Paraguai, também numa missão lá. E a gente ir e voltar e, por fim, passar pela Itália também, foi muito assim o Senhor nos conduzindo, e especialmente tratando o coração do meu esposo, para ficar feliz neste lugar de agora. Eu não acho que seja o ponto final, que eu acho.
né? Eu não acho que aqui vai ser o nosso ponto final, mas eu creio que por um bom tempo será, e o Senhor precisava curar o coração do meu marido para estar feliz aqui, sabe? Então a gente até tentou voltar pro Brasil, viu, Marcinha? E uma coisa muito legal, já que tá a gente conversando aqui, eu até vou compartilhar com você, que aconteceu comigo no Brasil. E você lembra que eu tinha comprado uma Bíblia King James? Eu acho que eu mandei no. Não lembro se eu mandei, mas eu tava doida por Lembro uma. sim, você comentou. Ah, eu fiquei doida com essa Bíblia. Então, e aí a minha Bíblia é bilíngue, né? E aí, gente, às vezes o Senhor faz isso comigo, de eu comprar alguma coisa ou ganhar alguma coisa e ele falar, isso é para tal coisa, isso aqui você vai dar para alguém. Teve coisas que eu comprei, na hora o Senhor falou assim, você vai dar para alguém. E eu tentando descobrir quem que era essa pessoa, sabe? E foi uma pessoa que o Senhor me apresentou depois, na viagem que eu fiz. É umas coisas assim, muito, muito especiais. E essa Bíblia, isso aconteceu. A gente pegou a Bíblia, eu vi a Bíblia, o Lucas me deu, e eu falei para ele: essa aqui é a Bíblia missionária. É a Bíblia missionária. E aí, quando eu fui pra Itália, daí eu fiquei pensando, tá, mas se eu fico no Brasil, é mais pra curiosidade, né? O bilíngue. Aí eu pensei, daí depois a gente ficou um tempinho na Itália, daí eu pensei assim, nossa, mas minha Bíblia é missionária, tentando entender, né? Minha Bíblia é missionária, mas na Itália eles não falam muito inglês. Muita gente entende, mas é italiano, né? E eu fiquei assim, mas por que não uma Bíblia em português e italiano? Porque o Senhor me deu uma Bíblia português e inglês. E eu fiquei com isso na minha cabeça, sabe, Marcinha? E aí, essa semana eu tive uma experiência bem especial, assim, com uma mulher. E ela estava conversando questões bíblicas bem profundas comigo. E eu estava pensando de manhã assim, Senhor, como. E ela falou, inclusive, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto, viu? A conversa já durou 2 dias. E ela quer continuar conversando comigo. Ela tá intrigada, sabe? É muito curioso a reação dela. E aí eu tava assim, deitada na minha cama, e eu pensei assim, Senhor, como que eu vou explicar, por exemplo, algumas coisas que a gente fala aqui do livro de Hebreus, né? Em inglês, porque é assunto mais difícil para mim falar. Né, eu fiquei pensando assim, e aí eu olhei para minha Bíblia, Marcinha, que tava em cima desse negócio aqui, e me deu um frio na barriga, porque é como o Senhor confirmando, ó, essa é a sua Bíblia missionária, sabe? Então, eu entendo que eu tô aqui por um propósito, não só por oportunidade. Porque eu acho que a vida do cristão é isso. Você vê a oportunidade vem, mas ela só faz sentido se você tem um propósito. Sabe, se sua vida você coloca nas mãos de Deus. Senhor, onde que eu posso ser mais útil para te servir? Onde que eu posso ser mais usada, né? Então até fico triste quando eu era mais nova, eu tive umas oportunidades que Deus podia ter me usado mais, né? Eu podia ter feito outras coisas que hoje eu ia estar mais capacitado para o trabalho dele. Mas enfim, né? A gente também é falha, a gente às vezes nem sempre escolhe o melhor, mas hoje continuo buscando e me entregando completamente. Mas uma outra hora eu vou te contar da questão do meu marido, como eu conheci ele, e sobre uma questão especial sobre missão, um chamado especial. Amém. Eu também penso assim, onde eu vou, que eu creio, yes. Sim, sim, Marcinha, com propósito, né? Eu amo falar desse assunto, até estiquei. Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que. A vida do cristão, ele é uma vida de propósito. E a gente tá aqui em busca da pátria celestial. Eu já entendi. Eu me mudei muitas vezes nesses últimos 3 anos, Marcinha, e não foi fácil, sabe? E eu falei assim pro Senhor. Então, várias vezes o Senhor, ele me voltava à mente o texto de Hebreus 11. Porque eu não sabia que. Meio que até uma coisa quase que com identidade, porque você fala, aonde que é minha casa? Minha casa não é aqui na Inglaterra, mas minha casa também já não é mais no Brasil.
minha casa também já não é na Itália. Onde que é minha casa? Você fica meio perdido, sabe? E eu tava. Quando vinha isso na minha cabeça, o Senhor me levava a meditar sobre o livro de Hebreus, que eu não preciso ter uma. Me imaginar numa nação específica sendo a minha terra, porque a minha terra agora é a terra celestial, sabe? É a Canaã celestial. Então eu sou peregrina nessa terra. Então o Senhor ele foi tratando o meu coração, sabe? Pode falar, Marcinha. Eu gosto muito dessa passagem de Abraão, né? Quando Uhum. Deus chama, né? Ele para poder ir. Eu sempre fico pensando na nossa vida, né? Porque às vezes a gente anda pelo caminho, assim, que a gente acha normal. Uma vez até ouvi um colega falar, assim, eu não acredito que a gente está aqui nessa terra, só estuda, cresce, casa, tem filho e depois morre. Eu acredito que é um propósito maior. Eu tenho certeza que não é só isso. É um propósito maior, até porque nem todo mundo vai ter filho, nem todo mundo vai casar, e assim é a vida, né? Mas sim, eu creio muito que a nossa. Mesmo você que tá no Brasil, a Ana, qualquer outra menina, você pensa assim: não, tô feliz no lugar onde eu tô, é o meu país, é o meu idioma, né? Nativo e tal. Mas mesmo qualquer pessoa que esteja nessa condição, ainda aí não é a sua casa. A sua casa tá no céu, sabe? Na casa que o Senhor nas mansões que o Senhor tá preparando. Mas se você tá no lugar onde você tá, é porque tem um propósito. O Senhor, ele não faz nada à toa. Sabe? A Ana sabe disso. Eu falo muito pra ela, amiga, se você tá aqui, o Senhor tem um propósito de te usar. Se o teu vizinho é quem é porque o Senhor tem um propósito de te usar. Então, assim, a gente tem que abrir mais os nossos olhos espirituais, né? Às vezes a gente, num lugar de missão, a gente fica pronto para que a gente vê na rua, você já tá pregando o evangelho. Só que às vezes, na comodismo do dia a dia, você perde oportunidades assim, porque talvez às vezes a gente acabe esquecendo desse nosso propósito, porque a gente pode ser missionário mesmo dentro dessa nossa rotina, sabe? Enfim, eu acho que todo verdadeiro cristão ele vai Concordo. nascer como um missionário no reino de Deus. Amém. Gente, se dá assunto, né? Eu vou passar pelo próximo tópico. Agora sim. É... Opa. Ai. É... Nossa, minha cabeça fica borbulhando, tá? Gente, eu penso muita coisa. Então, eu tô pensando no assunto e pensando na conversa que a gente teve agora, Marcia. Querendo falar mais, mas aí a gente fala mais no final. Ó, no capítulo de Gênesis 13, a gente vai ver a separação de Ló. Vocês lembram dessa parte que acontece, né? Abraão e Ló eles vão separar, porque quando Abraão sai da sua terra, vem a Sim, esposa dele, vem Ló junto, né? Só que daí dá o conflito com os pastores, eles estão prosperando, aí eles falam assim: não, sabe o que é melhor? Você vai para um lado, vou para o outro. Depois a gente vai ver a escolha de Ló, então, né? Ele vai escolher a região da Sodoma e Deus ele vai reafirmar a promessa com Abraão. E é muito interessante, gente, porque Ló, ele era mais novo que Abraão. Qual que era a posição correta, gente, de respeito, de honrar, né, a pessoa mais velha? Tio, o que você quer? O senhor que escolhe. Onde o senhor quer ir, né? Mas quem faz essa gentileza, essa honra? Você vê até um espírito abnegado de Abraão aqui, porque ele deixa com que Ló escolha onde ele vai morar, entende? Sendo que por motivos, né, certos, de honra, de respeito, quem tinha que ter feito isso? Ló que tinha que ter feito com Abraão. E aí, Ló, então ele toma essa atitude, né? Ele nem não faz nenhuma objeção. Ele escolhe aonde? Ele escolhe Sodoma. Só que qual que é o ponto? Ele olha para Sodoma, ele vê que é uma terra fértil. E aí, gente, traduzindo, quando a gente fala assim, é uma terra fértil, eu vou lá porque eu vou ganhar muito dinheiro nessa terra.
produz frutos, é um lugar que é vantajoso, né? Eu diria assim, traduzindo nos nossos para o nosso tempo, seria assim, financeiramente, uma cidade que você ia trabalhar, você ia ganhar muito dinheiro, você ia se vestir muito bem, você ia ter uma casa muito boa, você ia ter tudo do bom e do melhor. Só que Ló, ele esqueceu de um detalhe. Ele esqueceu da questão espiritual da sua família. E ele tomou a decisão de ir para um lugar baseado nas condições que aquilo traria e esqueceu do impacto espiritual que ia ter na vida dos filhos dele. E isso custou muito caro. Porque apesar de Sodoma ser muito fértil, né, na questão dos frutos, da terra e tudo mais, ela também era fértil no sentido de rebelião contra Deus. Então a gente vê que chega a um ponto que essa cidade ela tá tão cheia de rebelião, de iniquidade, que o Senhor dá um basta. E infelizmente, Ló, ele perde a esposa dele, porque além de tudo ele fica se enrolando ali para sair. Talvez se ele já tivesse saído no primeiro momento que os anjos chamassem ele não teria perdido a esposa dele, né? Talvez essa demora dele ali na cidade fez com que ela acabasse não levando tão a sério os chamados dos anjos. Então, Ló, ele não tem ele tem uma posição assim bem questionável, eu diria, sabe? Mas ainda assim, Ló é chamado de justo, né? Olha só, como é que pode? Como é que pode? Além disso, a gente vai ver outra consequência, as filhas dele. As filhas dele crescem com um caráter totalmente perturbado. Apesar de elas saírem da cidade, o que elas fazem depois? Elas abusam do pai dela. Porque o pai dela tá dormindo, delas, né? Fala assim, olha, não tem ninguém que perpetue a nossa semente, a nossa descendência aqui, né? Daí elas aproveitam que o pai tá dormindo, vai lá, uma dorme com o pai, ele sem saber nada, no outro dia vai a outra. Gente, isso é abuso das próprias filhas. Então, olha a deturpação da mente e do caráter delas pelo lugar que elas viveram. Então, será que valeu a pena, né, para Ló ir para essa cidade? No fim das contas, ele ainda perdeu tudo. Ele perdeu não só os recursos, mas ele perdeu a sua família, né? O bem mais precioso que ele tinha. E isso eu tiro isso eu levo muito para mim, que eu gosto de, eu falo, né, que eu queria morar no sítio. A Ana sabe. Queria morar no sítio, queria morar no meio do mato, porque a gente vê essa influência aqui. Então, por exemplo, eu morei em Oxford, é uma cidade universitária daqui também, sabe, Marcinha? E, gente, chegava, tipo assim, 7, 8 da noite, não dava pra eu sair na rua. Chegou um momento que eu e meu esposo, a gente falou assim, e não é por violência, não é por perigo, super seguro pra você ir. Claro, não vai dar bobeira, mas é muito seguro. Mas pela a exposição, pelas coisas que você via na cidade acontecendo, pessoas normais fazendo ou se comportando, que a gente chegou a falar assim, não, a partir de tal horário é meio que um toque de recolher pra gente, né? Às vezes ia na casa de uns amigos ou ia comer fora. A gente começou a ser mais cuidadoso com o horário, sabe? Pra não ficar exposto a esse tipo de coisa. Então, assim, até uma coisa que eu levo pra mim, às vezes, pra minha família, eu quero muito ainda poder morar no interior, ser o mais autossustentável possível, sabe? Penso especialmente para quando eu tiver os meus filhos. Se Deus permitir, vou morar o mais perto do sítio, se eu não puder ter um sítio, né? Senão eu vou pro meu sítio. Enfim, gente, a influência é muito importante, a gente não pode esquecer disso, né? Especialmente agora com a internet. Então, a gente tem que ter cuidado. Alguém quer fazer um comentário? Marcinha, alguém? Eu, Marcinha e a Ana, não sei se ela tá aqui ainda, tá se arrumando. Mas você quer fazer algum comentário sobre esse capítulo 12? Tranquilo? Não, eu quero. Eu fico. O que me chamou a atenção, comecei a ler o texto, o PDF, né? Sempre me chama a Aham. atenção quando eu leio a mentira de Abraão.
Agora eu tô vendo vocês, gente. Eu tava uma configuração diferente aqui no meu celular. Pode falar, Aí eu, se- Marcinha. aí eu sempre penso na mentira de Abraão, né? Que a Bíblia não esconde nada, né? Que a gente também erra Sim, tanto, né? E mesmo a gente vê que a misericórdia de Deus é grande. Né? Eu estava lendo o Salmo 118, fala muito sobre a misericórdia, né? demais. Tá, vou pegar, peraí. Marcinha, e eu não sei, até que bom que você mencionou isso, porque eu queria fazer um comentário para vocês. Que você vê que, na verdade, Abrão ele conta uma meia-verdade, entendeu? Porque ela era meia-irmã dele, só que ele ocultou o fato de que ela era esposa também. Então você vê que custou muito caro. Olha o impacto que teria aquilo se o Senhor não intervém na situação, né? Porque ele teve medo, ele foi inseguro, ele não confiou que Deus ele ia obrar e estava cuidando deles. Então, assim, gente, a gente tem que. Assim, claro, pecadinho e pecadão não existe. Tudo é pecado. As consequências são diferentes. Isso é importante, consequência diferente. Mas todo pecado é abominável para o Senhor. E tem que ser para a gente também. Então, qualquer desvio da estrita norma de justiça, de retidão, do que é certo enfraquece a nossa força moral, enfraquece o nosso caráter. A gente não pode esquecer disso, sabe? E ficar brincando. Não é meia verdade, é 100% a verdade, sabe? Que os filhos de Deus têm que contar e tem que estar estabelecido. Pode falar, Ana. Tá bem, amiga? Sim. Uhum. Ah, tá. Essa questão das filhas, né? Foi de Ló, que Uhum. abusaram, né, dele. Eu lembrei muito também do pessoal lá que saiu do Egito, né? Que ficou vivendo os 40 anos, que elas saíram daquele lugar, né, de pecado, de sujeira, mas acredito que elas viram tanta coisa, que permaneceram ainda aquela sujeira, assim, nelas, sabe? Pra poderem terem aquela atitude que elas tiveram. Que nem o povo do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito continuava dentro deles. Pô, viu? Toda hora tinha que adorar alguma coisa, eram idólatras demais. Sempre tinha que. Ele ia lá orar. Moisés, aí tava eles adorando o bezerro de ouro. Bezerro lá, ele levantava qualquer coisa para adorar. Uhum. Então eu creio que eles viram muita coisa também no Egito. Viveram tanto, acho que foram 400 anos, não foram? Muita coisa do, Sim. do Egito. Então, assim, eu acredito que tinha muita coisa ali neles, entendeu? Então, assim, não é só adianta você sair do lugar, você também tem que ir dentro de você, dentro do seu coração, para ser limpo, né? Precisa Uhum. buscar realmente isso para te transformar. E isso é diariamente, Deus nos mostra, né? Em diversas situações. O caso da santidade, que realmente a gente pode sair de certo lugar, mas se aquele lugar não sair dentro de nós, não vai adiantar. Sim. Nossa, perfeito. Perfeito. Exato, muito importante, né? Então, e Deus ele chama a gente, ele tira a gente de lugares, porque ele quer fazer isso, trazer para mais perto dele, né? Ao mesmo tempo que ele vai limpando, nos conduzindo no caminho de santidade. Né? Então você vê esse padrão acontecendo, Deus faz isso com a gente. Às vezes ele leva a gente no deserto também, né, para limpar o nosso coração. Bom, gente, essa é uma das partes que a gente vai encaixar assim, mais uma linda peça do nosso quebra-cabeça. Aqui, eu acho que eu tô quase decorando assim de cor uns versos que já são mais compridos e tal, e eu acredito que vocês também. Daqui a pouco a gente vai estar citando Hebreus junto, porque a gente vai falar do encontro com Melquisedeque. Quando a gente faz ali essa leitura, se a gente não tá muito ligado o que acontece lá no livro de Hebreus, às vezes até passa meio batido, né? E coloquei esse verso aqui, justamente é o único momento que a gente vai ouvir falar ali de Melquisedeque naquele contexto. Ele diz assim, olha, Gênesis 14, 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou, se referindo a Abraão, né? Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor da terra, do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E lhe deu dízimos de tudo.
Gente, olha só que interessante. Ele foi. Melquisedeque. Aonde você vê surgindo Melquisedeque? Você não vê. Até tem muitas discussões sobre esses assuntos, porque você vê Melquisedeque, ele tem um caráter mais misterioso. Ele é rei de Salém, ele traz pão e vinho, sacerdote do Deus Altíssimo, ele recebe os dízimos. Às vezes esse texto depois vocês leem com mais calma, que às vezes pode interpretar que aconteceu ao contrário, mas Abraão que entrega os dízimos para ele, tá bom? Por acaso, isso lembra vocês de alguma coisa? Pão e vinho, sacerdote, né? Então, eu até coloquei aqui para vocês, lógico, né? Capítulo de Hebreus, capítulo 5, do verso 5 ao 6, que vai falar assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Como ele diz também em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, peraí. A gente vê Melquisedeque aparecendo lá, e aí Hebreus ele vai falar assim que agora mudou o sacerdócio, né? Porque antes a gente via todas aquelas leis cerimoniais de entregar cordeiro, comidas, né? Não sei o que lá de farinha, um tanto de farinha, um tanto de azeite, nana como ofertas, bodes e tudo mais. Aquilo tudo era o quê? Referente ao sacerdócio de Arão, né? O sacerdócio araônico. E agora a gente vê uma mudança de sacerdócio. Então agora Jesus ele não é um sacerdócio da linhagem de Arão, que era referente ao santuário terrestre. Jesus ele é sacerdote, perdão, da ordem de Melquisedeque. Então a gente tem que entender qual que é essa relação do Senhor Jesus com Melquisedeque. A gente já vai citar esses pontos. Antes, eu queria colocar aqui, né, mais uma vez, o verso de Hebreus 9, 11 e 12, que é sacerdócio, ele opera, né, esse ministério em algum lugar, e a palavra de Deus nos fala assim, que Cristo, ao vir como nosso sumo sacerdote, das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito. Olha como que esse santuário no qual Jesus ministra como sumo sacerdote, ele é superior ao santuário terrestre. Entende? É um tabernáculo maior e mais perfeito. Não feito por mãos. Algumas traduções vão dizer, não feitas por mãos humanas. Isto é, não dessa construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. A gente faz esse estudo de Hebreus quando tinha a inauguração do santuário, o sangue ele era aspergido, né? Então o santuário era inaugurado. O Senhor ele entra no santuário celestial agora com seu próprio sangue, feito, né, um sacrifício uma vez só. Isso é muito importante. Há algumas religiões que repetem, né, e fazem reviver o sacrifício de Cristo uma e outra vez subsequentemente. Em outro momento a gente vai falar sobre isso. Mas Cristo aqui é uma vez só que ele se entrega. Ele fez um sacrifício completo e perfeito para nossa redenção. Uma eterna redenção. Outro momento ali no capítulo 9, não sei se vocês vão lembrar, mas a palavra de Deus fala que esse tabernáculo foi Deus que fundou, né? E aí, gente, claro, a gente precisa fazer esse paralelo entre Jesus e Melquisedeque para a gente entender o porquê que o Senhor fala que ele é da ordem de Melquisedeque. Então, olha só, a gente tem uma origem misteriosa. Como eu falei para vocês, a gente não vê da onde que surge Melquisedeque, a gente só vê ele surgindo, né? A gente vê ele surgindo, a gente não vê origem de nascimento, a gente não vê linhagem, a gente não vê nada disso. Outra coisa, a gente sabe que ele é rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, as pessoas falam assim que rei de Salém provavelmente era Jerusalém. Então, ele era um rei,
né? E sacerdote ao mesmo tempo. Só que isso no Antigo Testamento, quando vocês vão lendo ali, vocês vão ver que não é uma coisa muito comum de acontecer. Ou a pessoa era rei, ou a pessoa era sacerdote. Não existia uma pessoa numa posição normal que ocupava essa posição, essa dupla função. Mas a gente vê isso em Melquisedeque e a gente vê isso onde? Em Jesus também. Jesus é o nosso rei. O rei da Nova Jerusalém que vai nascer, que vai descer do céu, né, adornada como uma noiva para o seu esposo. Jesus é o nosso sumo sacerdote e um sacerdócio eterno. Então, a gente vê isso também com Melquisedeque. Como não tem origem, depois a gente também não vê falar do fim do reinado dele. A gente não vê falar do fim do sacerdócio dele. Então, tem esses paralelos muito interessantes com o ministério de Cristo. Outra coisa, como falei para vocês, né? Ele tem então um sacerdócio eterno, assim como Jesus vai falar lá no livro de Hebreus. E aí, gente, olha isso. A gente vê que ele abençoa Abraão, ele traz pão e ele traz vinho. O que isso lembra vocês? Missa, pão e vinho. Santa Ceia. Eu fiz leitura labial. Fala aí, amiga, para ficar no áudio. A ceia, a Santa Ceia. Exato, né? O Senhor profere uma bênção, tem o pão que representaria, né, o sacrifício de Cristo, assim também como o vinho. E a gente vê esse sacerdote trazendo, fazendo um paralelo lá com a Santa Ceia. E Melquisedeque, ele é superior a Abrão e Levi. Isso é bem interessante, porque Melquisedeque, ele recebe os dízimos de Abrão, entende? Depois a gente vai ouvir falar também lá em Hebreus que o sacerdócio de Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque, ele é superior ao de Arão, que vem da tribo de Levi, né? Então, esses são os paralelos muito lindos, muito profundos para vocês refletirem depois com mais calma, tá? Anotem, vale a pena essa reflexão. Eu acho que Melquisedeque, nesse contexto, assim, o Senhor ele vai usando personagens e figuras e vai se revelando também para Abraão, da mesma forma que ele vai se revelando para a gente, revelando o plano dele. Quando a gente está fazendo leitura da palavra de Deus, né? Mas eu fico imaginando também o conhecimento que o Senhor ele sempre vem trazendo para Abraão, que na época não tinha toda a Bíblia, não tinha o livro de Hebreus, por exemplo, como a gente tem agora, sabe? Então, eu gosto de pensar que o Senhor ele sempre se comunica com seus filhos, né? Independente de época, inclusive adiantando coisas que aconteceriam, sabe? A gente vai ver isso depois ele falando com Abraão, né? O que ia acontecer em Sodoma e Gomorra. Ele fala assim: porventura eu não falaria, né? Para o meu servo, não falaria para o meu filho o que eu faria? Então eu vejo o Senhor tendo a mesma atitude com a gente. E por último, a aliança de Deus com Abrão. E a gente vê. Vocês viram que Deus ele vai, repete a aliança dele e vai vindo e vem vindo. Você vê várias vezes. E ainda assim, eu digo que Abraão ele vai meio que cambaleando. Nesse processo aí, ele vai cambaleando até que ele entende, com muito custo, né? Com muito custo, infelizmente. No capítulo, então, 15, a gente vai ver Deus reafirmando a sua promessa com Abraão, estabelecendo uma aliança com ele. E a gente vai ver Deus predizendo a descendência de Abraão, que seria escravizada por 400 anos no Egito, né? E aí o Senhor fala assim, em Gênesis 15, 1 a 6. Ana, quer ler pra gente? Quero sim, amiga. Gênesis 15, do 1 ao 6, né? Uhum. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor Deus,
O que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer, de Damasco? E Abrão disse: Eis que não me deste sementes, e eis que um nascido da minha casa é o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas. Se tu fores capaz de contá-las, e lhe disse: Assim será a tua semente. Glória a Deus. Olha que lindo. Forte. Gente, é lindo demais, né? Forte demais. Eu coloquei aqui, esse trecho tá do 1 ao 5. O 6 a gente vai ler no próximo slide, tá? É, mas o Senhor promete. Você vê que Abrão, ele tenta dar um jeitinho, né, gente? Ele fala assim, Senhor, tá bom, eu acredito que o Senhor vai fazer isso. Mas ele tenta dar jeitinho, ele pensa assim, tá, mas eu tenho meu mordomo, então quer dizer que vai ser pelo meu mordomo? Ele fica. Eu falo, é o famoso jeitinho que Abraão tenta fazer. O Senhor falou, não, Abraão, vai ser de você, de você. Ficou claro? Tá bom, Senhor, eu creio. Ele crê. E isso a palavra de Deus fala aqui, porque ele crê, e isso foi atribuído como justiça. Gente, esse aqui, o verso tá complicado, né? Gênesis 15, verso 6, tá? Tá 15, 16, mas é verso 6. E ele creu no Senhor. E isso foi atribuído como justiça. Isso é muito importante para a gente entender. Porque não foram as obras de obediência que justificaram Abraão, mas foi a fé que ele tinha no Salvador, né? Só que você vê que essa fé, ela produz frutos de obediência, né? A fim de quê? De viver uma vida em santidade em resposta ao amor de Deus. Então você vê que Abraão, ele foi considerado justo, né? Porque ele creu no Senhor, ele creu no Salvador prometido, ele creu nas promessas de Deus e ele foi justificado por isso, né? Mas como resultado, ele obedece, o Senhor chama, ele obedece. E aí, meninas, esse mesma coisa que aconteceu com Abraão, o Senhor quer fazer conosco também, né? Ele quer nos revestir com as vestes de justiça de Cristo. Lembra do cordeiro? O Senhor vestiu os primeiros casais com vestes de cordeiro. O Senhor quer fazer o mesmo conosco. Ele quer nos revestir com as vestes de justiça. Porque o Senhor fala que as nossas obras são como trapos de imundícia. Não que eu não aprecie uma vida de obediência, mas se eu tento fazer isso como uma forma de tentar chegar até o céu, tá errado. Não tem valor algum, são trapos de imundícia, entende? Então, quando a gente entende que a gente é justificado por Cristo, eu creio no Cristo e eu o amo, a resposta vai ser agora uma vida de obediência e uma vida de santidade. Um passo de cada vez, às vezes cambaleando, às vezes escorregando e levantando, mas persistindo, se arrependendo, se entregando por completo ao Senhor. Então, o Senhor, ele tinha um chamado para Abraão, né? E ele tem um chamado para cada uma de nós. Mas o que a gente tem em comum, a gente pode não ser chamada para ir para uma terra distante, como eu falei para vocês, mas certamente o Senhor tem um propósito em atribuir a sua justiça em nós, porque ele quer nos salvar, ele quer nos transformar, né? E ele quer nos trazer para ter uma íntima comunhão com ele. Bom, gente, para finalizar, eu queria dizer assim que essa vida de santidade, essa vida de obediência ao Senhor é a única forma que a gente vai estar segura, sabe, para não ser enredada pelas garras do inimigo. Então, é a única forma. Quando o Senhor ele nos pede essa vida de santidade, essa vida de obediência, é uma forma de amor, de proteção, porque Ele nos criou. Ele sabe o que vai nos fazer feliz, Ele sabe o que não nos vai deixar feliz. E Ele clama, né? Ele chama a gente todos os dias
para que a gente confie. Confie, meu filho, isso aqui é uma cerca de proteção. Eu não tô tirando a sua liberdade, eu te criei livre. Mas essa cerca de proteção aqui é porque eu te amo. Então, é isso que o Senhor fala conosco. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês no dia de hoje. E a gente vai continuar falando de Abraão, a gente vai continuar aprendendo. E essa é a minha oração, gente, a gente possa viver uma vida de santidade e uma vida de, sabe, aquela obediência como uma confiança de uma criança. Sabe quando o pai fala para a criança assim, filha, pula? A criança tá do alto de um brinquedo, às vezes você vai no parquinho, a criança se joga, ela nem vê. Você pensa assim, meu pai, se ele bobeia aquela mão, aquela criança cai, ela vai se machucar feio. Mas a criança, ela não pensa nisso, ela confia, ela se joga, sabe? O Senhor, ele quer que a gente tenha essa confiança também nele. Amém? Amém. Amém, amém, amiga.